Olá, estudantes, vamos lá, vamos colocar o pé na estrada, né? E hoje iremos tratar nesse plano sobre a religiosidade, né? A diversidade religiosa, o respeito à diversidade em geral e as verdades religiosas, certo? Mas como iremos analisar isso? Com um olhar filosófico, certo? Segundo um olhar filosófico, iremos analisar, né, e ver do ponto de vista filosófico a importância e, ao mesmo tempo, as contradições das verdades religiosas e, ao mesmo tempo, o respeito às diversidades, né, sejam elas religiosas ou culturais, que a sociedade tem passado. Nós sabemos que passamos por uma realidade muito sombria, né, principalmente após a polarização desde 2018 no Brasil e no mundo inteiro, né, principalmente no Brasil, a gente tem visto isso com mais clareza. E o desrespeito à diversidade, à cultura, o desrespeito, às vezes, em nome da fé e da religião, tem sido tão gritante, tão claro, que a filosofia não pode ficar de braços cruzados. Vamos botar o pé na estrada, então. Aqui nós temos um pequeno texto. Para começar bem, é preciso estar atento e forte, né? E notar que as relações humanas envolvem uma disputa de poder. Queira ou não queira, infelizmente, estamos a todo momento percebendo que há uma disputa de poder. Não é que a sociedade queira, não é que seja uma vontade natural do homem disputar pelo poder, mas é fruto da injustiça social, da injustiça de visão ideológica, onde uma quer prevalecer sobre a outra, seja do lado A, do lado B, do lado C, seja de qualquer lado do ponto de vista. Essa é a primeira dica para entender o pulo do gato, né? O pulo do gato significa que é uma expressão bem interessante utilizada na culinária, aquele pulo do gato quando, né, o MasterChef consegue dar um sabor diferenciado, um toque diferenciado na sua sobremesa ou não, na sua janta, ou seja lá o que tiver feito, estiver fazendo, né, algum tipo de comida do tema, né? Esse pulo do gato do tema que vamos visitar. Vamos lá. Vamos entrar no terreno referente à condução dos destinos coletivos relacionado à esfera terreno, né? Na esfera pública e nossa autonomia de escolhas, né? Nós temos autonomia de escolhas. Proponho pensar livremente sobre as questões que seguem. Registre no caderno suas respostas sem se preocupar com os acertos, né? Você poderá retornar elas para complementar. Então, vocês vão responder essas questões que vão se transcorrer aqui no seu caderno. Posteriormente, né, vocês podem me enviar no privado, no WhatsApp, ou digitar a resposta de vocês na caixa de mensagem do Google Class, ou a foto do seu caderno, você pode enviar no Google Class, tá certo? Assim que vocês concluírem essa atividade, que eu não vou colocar um prazo de entrega, vocês enviem, né, assim que concluírem. Quem é o condutor dos destinos coletivos? É uma pergunta interessante. Quem é o condutor dos destinos coletivos? Isso aqui pressupõe um ser, uma pessoa ou alguma força que determina, né, quando se fala de destino, é algo que é pré-determinado ou determinado necessariamente a ser. E quando se trata de coletivo, lembre-se, coletivo não está tratando aqui, né, do veículo coletivo, né, do termo mesmo. Coletivo quer dizer que de conjunto, de grupos, nesse sentido aqui da população em geral, da sociedade em geral, em coletividade, em conjunto. A pergunta é digamos assim, filosófica. Pronto, é isso aí. É uma pergunta muito filosófica, porém com um olhar nesse sentido aqui, com uma influência bastante, né, religiosa, porque se pressupõe que todo o coletivo
é determinado a um destino e que existe uma força de um ser ou de uma pessoa maior que conduz tudo isso. Na opinião de vocês, quem é o condutor dos destinos coletivos? Segundo, como se dá a participação das religiões na esfera pública, né? E aqui é bom lembrar que as religiões ela tem um papel bem mais prático e real no seu agir público, né? Não simplesmente na esfera do privado, mas principalmente na esfera do coletivo. Como se dá essa participação, na opinião de vocês? Como as religiões agem, participam, interferem ou não interferem na vida pública, certo? Não está se tratando aqui de políticas públicas. Pode se tratar também, às vezes você pode ter uma situação que até políticas públicas ela está presente, mas não é da política, mas sim da coletividade, da esfera pública, onde todos fazem parte de uma mesma realidade, de uma mesma instituição, de um mesmo Estado, né, do mesmo planeta, de modo geral, em todas as relações da vida pública das pessoas em todos os 5 continentes do planeta Terra. Como se dá a participação das religiões? Respondam aí no caderno de vocês e depois me enviem. Temos outras perguntas aqui bem interessantes também. Praticamente hoje nós iremos filosofar questionando, né? Nossa aula de hoje vai ser uma filosofia do questionamento que passa por esse crivo, né? De entender a verdade ou as verdades das religiões e o respeito às diversidades. Qual o significado da palavra diversidade? Diversidade vem de que, pessoal? Diverso, né? E de um modo mais claro e amplo, vocês irão responder aí o que vocês acham que seja diversidade, certo? Não pesquisem, não. Tentem responder sem pesquisar, sem recorrer ao Google, sem recorrer a livros, a partir daquilo que a própria palavra, o radical da palavra, faz você imaginar que seja. Quarto, o que é uma verdade religiosa, né? Lembrando que verdade é algo que é algo ainda bastante polêmico na nossa cultura, principalmente nossa cultura ocidental, nossa cultura pós-revolucionária, seja ela em todos os campos da revolucionariedade, desde a revolução da Reforma Protestante ou da Revolução Francesa ou da Revolução Industrial, a nossa sociedade ocidental ela fez um grande leque sobre o que é a verdade em si mesma, né? Se a verdade é a palavra que condiz com o fato ou simplesmente é o que o fato se manifesta ser e a própria palavra não é capaz de alcançar, ou simplesmente é o que é científico, distinto do que é supersticioso. Bom, o que é a verdade religiosa? Religiosa é sempre bom vocês lembrarem, religiosa vem de religião, religião vem de religare. Religare é um ato ou uma busca humana de religar-se como se algo tivesse desligado anteriormente de uma origem, de uma causa sobrenatural, né, divina, baseada em alguns aspectos politeisticamente, outras monoteisticamente, outras simplesmente por entidades naturais da natureza, da floresta, né? Essa busca do religar-se ao divino, ao sobrenatural, certo? Quinta pergunta: existem diferentes tipos de verdades? Existem? Existem diferentes tipos de verdade, pessoal? O que é que vocês acham? Respondam aí. Sexta pergunta: o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos define sobre a liberdade de religião e de opinião no seu artigo 18? Pronto. Essa questão aqui, é claro, abre espaço à pesquisa. Então, vocês vão pesquisar, né? Pesquisem, baixem no smart de vocês, no notebook de vocês. É muito importante ter conhecimento, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Baixem em PDF e lá, vá no artigo 18, o que é que se trata sobre liberdade de religião e liberdade de opinião, né?
opinar, defender uma ideia, e religiosidade, crer ou não crer, e em comunidade ou não, sobre um determinado ser sobrenatural, enfim. É bom vocês lerem o artigo e depois vocês vão exatamente escrever aqui o que diz esse artigo e o que vocês entenderam desse artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sétimo, o que significa Estado laico? O que significa Estado laico, né? Eu gosto sempre, pessoal, vocês já perceberam aqui, de fazer uma separação das palavras, entender as palavras separadamente e depois vocês vão apenas, né, juntar o útil ao agradável, o que elas entre si juntas se referem. O que é o Estado? Estado aqui no sentido de instituição maior de governança, certo? E ao mesmo tempo de responsabilidades de direitos e deveres que pressupõe, né, uma relação entre políticas, instituições privadas, públicas, sociedade, governos de modo geral. Então, o Estado aqui é uma visão ampla. Não é o Estado da Bahia, não. Não é o Estado de Sergipe, não. É o Estado aqui no sentido amplo da palavra, né? É o Estado civil, né, da sociedade em geral em um país, ou nesse sentido aqui, mais que um país, em uma comunidade social, em um grupo que é amplo, que vai muito além de um pequeno grupo de Estado, no sentido de separação ou divisão geográfica, certo? É bom você lembrar disso. E laico, né? Vocês podem até precisar um pouquinho mais, mas pronto, falando de religião, leigo, né? O laico vem de leigo, leigo no sentido de que não faz parte, digamos assim, da hierarquia eclesial, né? Na Igreja Católica, ou melhor, faz parte da hierarquia eclesial, mas não faz parte, né, dos ministérios ordenados ou de vida consagrada. Isso aqui numa visão católica, digamos assim. O leigo, a pessoa laica, nesse sentido, apesar de ser religiosa, ela não faz parte, dentro da visão católica, do sacramento da ordem ou da vida consagrada, no sentido de votos, né? O leigo é aquele que faz parte, participa da sua missa, mas não é padre, não é freira, não é religioso, nem é consagrado em primeira ordem, segunda ordem ou ordem terceira. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia, ou seja, é alguém que é, digamos assim, separado dos principais líderes, né, consagrados e ordenados, certo? Eles são, digamos assim, aqueles que estão a serviço também, porém, buscando de maneira distinta daqueles que são ordenados. Porém, esse laico aqui, gente, eu estou dando um exemplo na visão de laico, laicato na Igreja Católica, mas esse laico aqui não é dentro dessa perspectiva. É só um exemplo para vocês terem uma noção do que significa o laico de modo geral. O laico de modo geral não é esse. O laico de modo social e cívico é no sentido de que é uma independência também, mas não uma independência de poderes religiosos, mas é uma independência clara de que eu penso, eu opino e eu tomo minhas escolhas e atitudes separadamente de uma influência, digamos assim, de ideias ou ideais religiosos, onde a religiosidade, minha religiosidade ou minha religião não se sobrepõe numa decisão, por exemplo, de Estado, né, de política pública. Né? Imagine só se assim fosse, voltaríamos, né, a um período marcante desde antes de Cristo, desde a Idade Média, até mesmo os primórdios da Idade Moderna, onde em muitos países, até recentemente, nós podemos ver alguns países com emergentes que buscam, né, um Estado religioso. Né? Vamos lá. Enfim, aqui temos aqui umas paisagens, né? Eu quero que vocês leiam essa paisagem. Eu vou deixar esse pequeno trecho que a gente está lendo aqui através dessa videoaula. Eu vou deixar lá no Google Class. Quem não conseguir ter acesso, eu vou também passar para vocês
pelo WhatsApp, me procurem no privado se vocês não conseguirem baixar no Google Class, certo? Analise essa imagem, certo? Eu quero que vocês também assistam o vídeo que reproduz a música Manifesto, disponível aqui no YouTube. Depois eu quero que vocês acessem e faço essa análise dessa música e do manifesto. Depois quero que vocês leiam esse manifesto, certo? Essa é uma atividade simples, né? Mas é bom a gente compreender que ela tem um compromisso com vocês, certo? O nosso mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então, por que não fazer do respeito também uma religião? É uma reflexão muito interessante mesmo, porque sabemos que hoje no mundo inteiro ainda há grandes conflitos baseados em ideais ou ideias, ideologias religiosas, assim como também há conflitos, né, baseados em ideias ou ideologias, né, laicas. Então, por que não superar essa divisão e buscar uma união, um respeito maior? Agora que a pessoa que faz essa leitura, ela acaba tendo uma necessidade de se questionar até que ponto, né, eu sou tolerante ou intolerante a um mundo mais aberto e globalizado, no sentido de que se busque a paz, a união e o respeito entre todos, e eu, às vezes, prefiro, né, não quebrar ou negar minha identidade, mas muitas vezes preciso utilizar aquilo que eu tenho de identidade, né, religiosa para colaborar com essa sociedade. É, né? Muito importante. Aqui a gente encerra essa atividade. Eu quero que vocês façam as leituras e aprofundem. O mais, podem me procurar no privado, no WhatsApp, para tirar dúvidas ou falar de suas dificuldades. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus permitir. Deus abençoe vocês.